Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Antes de mais nada, quero agradecer aí a participação de todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, em suas casas, perto de suas famílias, que é o mais importante nessa época, né? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou diretor regional da Queiros, responsável pela unidade da empresa aqui em Ribeirão Preto. Para quem não conhece, a Queiros é uma multinacional francesa, está presente em mais de 20 países, são mais de 25 anos de experiência e hoje a Queiros é líder Latam de Analytics, Data, Inteligência Artificial e todo esse mundo aí de Data e Analytics, tá? Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui dois convidados importantes, né, de duas empresas para falar um pouco de um projeto sensacional que foi feito em conjunto entre essas três empresas. E eu gostaria de passar a palavra para que eles se apresentem antes da gente começar o nosso webinar aqui, tá? Então vamos começar. Vitor, da Syngenta, por favor, se apresente, fala um pouquinho da empresa, de você. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, pela participação aqui. Acho que a gente conseguiu, junto com as três empresas, fazer de fato algo diferente. Espero que a gente consiga contar um pouquinho dessa história. Eu sou Vitor Nogueira, eu trabalho na área de inteligência comercial da Syngenta. A Syngenta, para quem não tem grande intimidade, ela é líder no mercado, ela é uma empresa que atua no mercado global, ela é líder mundial, atua em mais de 90 países, tem aí mais de 27 mil profissionais trabalhando na amplitude global. Tá? E o trabalho desse time é prover tecnologia para que a gente consiga, a cada dia, ter o patamar de produtividade e efetividade no campo junto aos nossos clientes. Quando a gente vem para a esfera do Brasil, a Syngenta tem aí uma dimensão continental, atuando em todas as fronteiras agrícolas, 2.900 funcionários, também com essa perspectiva de conseguir atender, provendo as tecnologias para os mais diferentes perfis de clientes que a gente tem e atendendo eles de forma diversa e variada dentro dessa geografia continental que o país tem. Contando um pouquinho da minha história, eu trabalho há 28 anos na Syngenta, trabalho hoje em proteção de cultivos, num dos segmentos da empresa. A gente tem o segmento de semente também. Já passei pela área de planejamento financeiro, pela área de controladoria, participei também da área de marketing com programas de distribuição, assumi a área de go-to-marketing, tive uma experiência de CRM e agora estou tendo a oportunidade de trabalhar na área de operações comerciais com analytics e como é que a gente traz efetividade, como é que a gente busca melhoria nos nossos processos para prover não só a tecnologia, que eu acho que o nosso portfólio agrega aos nossos clientes, mas também velocidade, informação, qualidade e, com isso, um nível de serviço para os nossos clientes, sejam diretos ou indiretos, acessados via um parceiro comercial, revendas ou cooperativas, ou seja, via direto, que aí a gente tem segmentos de clientes específicos aí. E aí a gente, com a parceria com a Queiros, a gente conseguiu chegar numa solução que tem nos surpreendido positivamente do ponto de vista dessa qualidade da informação, mais do que a qualidade, a velocidade. E aqui também agora volto a palavra para você aí, Rodrigo. Valeu, Vitor. André, por favor, se apresente. Tudo bom, gente? Vitor, Rodrigo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é André Neiva, eu cuido do time que gerencia parceiros aqui na Microsoft do Brasil. A gente tem a honra de ter parceiros bacanas como a Queiros, que tratam de projetos inovadores, diferentes e que de verdade entregam coisas que fazem não só a vida das pessoas ficar melhor, mas também se ajudam o país, né? Ajudam os negócios, como a gente vê um projeto desse ficar tão bacana, atuando numa área tão importante para o mercado brasileiro, né? Bom, eu estou na Microsoft há quase 3 anos,
o que não é muito tempo ainda, venho do mercado, estou no mercado de telecom e de tecnologia há bastante tempo já. Não vou falar pelos meus cabelos brancos, porque não dá para ver pelos meus cabelos brancos, mas eu já tenho alguns. E assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vai ser muito barato conversar sobre esse tipo de solução com vocês. A área de data, de inteligência artificial, machine learning, é uma área que a Microsoft, não só no Brasil, mas no mundo todo, vem investindo muito forte. A Kairos é um dos parceiros mais especiais e mais qualificados que a gente tem nessa área. Temos feito bastante projetos inovadores, coisas muito, muito bacanas. Hoje acho que a gente vai ter a chance de ver aqui, de mostrar para vocês em mais detalhes um desses projetos fantásticos, né, com o time da Syngenta. E, bom, vamos lá, estou à disposição de vocês aí. Valeu, André. Obrigado, Vitor. Como eu falei, eu sou o diretor regional da Kairos, da unidade de Ribeirão Preto. Para quem não sabe, essa unidade, a Kairos iniciou há quase 5 anos atrás. É uma unidade que a gente abriu com o intuito de atender os clientes que estão nessa região do estado de São Paulo, mas obviamente muito forte nessa vertical do agronegócio, onde a Syngenta está inserida, obviamente, e claro, todas aquelas empresas que estão nessa região aqui e nesse segmento. E através disso, eu acabo gerenciando um time, tanto técnico de desenvolvimento quanto comercial, que, de novo, atua nessa região, mas que está responsável pelos principais projetos de tecnologia para o agronegócio que a Kairos vem executando aí ao longo dos seus anos de vida aqui no Brasil. Vamos falar então do nosso assunto principal de hoje, que é saber um pouco mais do Synapse, né? O Synapse Força de Venda, que é o tema do webinar, e que foi esse projeto desenvolvido em parceria Kairos, Syngenta e Microsoft. Então, eu queria começar perguntando para o Vitor. Vitor, o que é o Synapse Força de Vendas, como ele foi concebido e qual era o problema de negócio que vocês tinham e pensaram em resolver no momento da concepção desse projeto? Rodrigo, a gente começa a nossa jornada aqui na perspectiva de análise de dados. Eu acho que essa é uma dificuldade presente em todas as organizações, que era a uniformização de dados, ou seja, a gente tem uma pulverização e uma capilaridade das informações, onde a gente tinha como desafio ter um único número, ao invés de vários números, ainda mais a gente que tem uma geografia dispersa, e mais do que a geografia dispersa, a organização da estrutura da Syngenta. Eu tenho unidades de negócio, eu tenho filiais, enfim. E a gente tinha uma grande dificuldade, se gastava uma grande energia em se ter a harmonização desses dados numa perspectiva única. Eu acho que a gente tinha como desafio, a gente começa o Synapse Força de Vendas, implicando e trazendo a Kairos para nos ajudar nisso, de que forma a gente conseguiria distribuir algumas informações chaves, e aí o nosso foco sempre era o time comercial. Então, como é que eu provia informações estruturadas e que faziam sentido para o meu time comercial, de forma que desse agilidade, desse qualidade e velocidade. E aí a gente começa um trabalho com a Kairos. A gente tinha a base de dados estruturada e importante dentro dessa jornada, a gente ter, sim, o trabalho de harmonização das fontes de dados e normatização ou normalização dos dados, mas principalmente como é que a gente dava ou distribuía isso dentro da organização de forma simples. E aí a Kairos nos trouxe como alternativa, e a gente já tinha alguns painéis sendo usado com a facilidade do clique, da tecnologia clique, onde o fato de você clicar e você ir desdobrando aquela informação sobre o espectro comercial, a facilidade para um vendedor, para o nosso RTV, para o nosso regional manejar as informações ali, eram importantes, e a gente aí começa a distribuir as informações de uma forma dinâmica, de uma forma estruturada e organizada, diferente, que chama atenção, e a gente inicia essa jornada. Com as interfaces ou com a evolução disso, a gente começa a ter feedbacks do time comercial de querer mais. Eu gostaria de
de trabalhar essas informações. Pô, isso aqui está muito legal, mas dá para colocar mais isso, dá para colocar mais isso. E a gente começava a ter novas demandas, e aqui também veio um resultado muito legal dessa parceria, tecnologia aí que vocês têm. O fato de vocês terem segmentos sendo abrangidos, para nós foi importante porque vocês nos mostraram algumas possibilidades e a gente abriu aí sim um horizonte que a gente não imaginava, que era agregar sim aos nossos painéis a mobilidade. Então a gente tinha sim a possibilidade de levar isso para o mobile, para o celular, mas ele tinha talvez uma dificuldade, barra de rolagem, enfim, traz para cá, traz para lá, informação ficando talvez pequena, mas já trazia esse contexto da mobilidade. E mais do que o contexto da mobilidade, a tecnologia nos ajudando a conseguir transcender as dificuldades estruturais que a gente tem nesse Brasilzão. Eu acho que aqui vem talvez o grande segredo, o grande fator de sucesso para a nossa ferramenta, que foi talvez a simplicidade. Onde eu consigo ter um sinal 3G, eu consigo ter acesso à atualização das nossas informações na mão, na palma da mão do nosso time comercial. E aí a gente começa a evoluir o nosso painel, que de repente era estático, e talvez ali ele tinha que estar sendo consultado no computador, ou no notebook, ou até no celular. A gente leva ele para uma solução mobile, e aí quando a gente leva ele para a solução mobile, a Keyless também traz a oportunidade da gente agregar a inteligência artificial e a gente começar também uma brincadeira diferente aí com as informações e com os dados. E aqui eu acho que a Microsoft também nos ajudou nesse contexto e nessa parceria. Legal, Vitor. E aí eu queria aproveitar isso que você falou e já perguntar o seguinte: como que vocês pensaram, né, e na inteligência artificial em si? Você falou que a Keyless sugeriu um pouco ali, trouxe esse espectro para vocês, mas o que efetivamente vocês estão usando ou o que vocês pensaram em usar com a inteligência artificial? Então, a gente quando desenvolveu o Synapse Força de Vendas, o aplicativo, a gente viu que a forma que a gente fazia essa interface com o time de campo, do ponto de vista de colher feedbacks para fazer versionamentos do nosso aplicativo, se a gente colocasse a inteligência artificial para fazer essa captura, e mais do que as capturas, fazer a evolução da ferramenta. Então, por exemplo, o nosso vendedor consulta a venda do produto X no cliente Y, e a máquina já devolve. Eventualmente, quando ele escreve a palavra venda de uma forma diferente, e aqui até errado, a gente já põe essa inteligência na máquina e onde ele põe vende, a máquina sugere, você quis dizer a venda do produto tal, e aí com isso a gente traz uma efetividade, uma velocidade, uma dinâmica para o campo que foi um diferencial e foi bastante aceito. E mais do que isso, o fato da gente conseguir ter essas capturas, a gente começou a aprender quais eram as novas variáveis ou quais eram as perguntas que existiam no campo e na ponta que a gente tinha oportunidade de responder através do aplicativo com muita facilidade. Tá? Então, aí começa uma jornada, não só do ponto de vista de mobilidade da informação, mas também a tecnologia nos ajudando na educação do nosso time comercial. A educação de dados aí, sendo feita através desse aplicativo. Tá? Então, acho que esse foi um grande diferencial que a gente enxergou em conseguir prover. Por quê? Porque o nosso time de venda, o nosso time de campo, ele gosta de terra, ele gosta de planta, e a gente, eventualmente, descarregando informações, planilhas, e ali no aplicativo, e mais do que aplicativo, a nossa assistente virtual ali, a Cíntia, que a gente chama, a gente consegue ter uma dinâmica diferente
seja do ponto de vista de resposta, seja do ponto de vista até de proximidade. Então, acho que isso foi um grande fator aí que nos traz uma motivação e abre um horizonte grande e amplo para a gente, a cada dia mais, estar provendo mais inteligência para a máquina, para que a gente consiga ter mais velocidade, mais efetividade na gestão das nossas informações e também na busca da eficiência operacional, para no final do dia aumentar o nível de atendimento, o nível de serviço do nosso cliente, que é a nossa revenda, é a nossa cooperativa ou os nossos agricultores na ponta. Legal, e você sabe que, ouvindo você falar, a gente tem noção do quanto essa solução foi sofisticada, né? E a gente fala de coisas que são comuns hoje e que é conceitos comuns da tecnologia, mas que no final das contas poucas pessoas sabem como aplicar e acham que isso é um bicho de 7 cabeças, né? Você falou sobre inteligência artificial, você falou também sobre um pouco de linguagem natural, ou seja, a maneira com que o seu cliente, entre aspas, né, a pessoa que está utilizando essa aplicação, se ela escreveu de uma maneira errada, se ela falou de uma maneira errada, você tem a Cíntia ali, que é assistente virtual, que vai ajudar a traduzir aquilo e levar para dentro da tecnologia, etc. E provavelmente, se eu tivesse aqui na audiência hoje, não conhecesse como esse tipo de solução é feita e etc., provavelmente eu ia estar pensando, nossa, esse projeto deve ter sido uma loucura, 150 engenheiros de dados, mais 28 cientistas de dados e a equipe da NASA para desenvolver isso. E aí entra o papel importante do fornecedor da tecnologia em si, que já ajuda muito a gente a economizar alguns passos, né? E aí é o que eu gostaria de ouvir do André, é o seguinte, a Microsoft, ela já fornece serviços para facilitar a execução desse tipo de demanda, né, André? E aí, como que a Microsoft tem pensado isso e como que a Microsoft tem ajudado nesse tipo de demanda, principalmente a desmistificar a inteligência artificial, a linguagem natural, os assistentes, o mobile e etc. Como que a Microsoft tem se posicionado isso nesse momento? Legal, cara. Sim, primeiro, antes de eu falar do que a gente, como é que a gente faz, como é que a gente se posiciona, dizer que, cara, assim, ouvir como o que a gente tem aqui na prática, né, de verdade ajuda a quem tem um problema de negócio para ser resolvido, a quem tem uma questão para ser tratada pela tecnologia é o mais bacana, né? Porque a gente podia estar falando aqui de qualquer coisa, de aplicação de indústria automotiva, de uma escola, de um banco, de varejo, né, uma padaria, mas a gente está falando assim, do negócio de vocês. E é muito bacana saber que o que a gente tem aqui ajuda a resolver problema de verdade, né? Porque tecnologia pela tecnologia já foi o tempo e, assim, de fato, quando a gente vê que ela ficou tão simples ao ponto de você conseguir fazer um projeto desse, cara, que resolveu um monte de problema, com coisas que a gente tem aqui que atendem a qualquer tipo de indústria, assim, é muito gratificante, é muito legal saber que a gente consegue ajudar dessa maneira. Bom, como é que a gente está estruturado aqui para fazer isso, né? Assim, a plataforma ela tem um potencial enorme de trabalhar em qualquer tipo de área, né? Para qualquer tipo de indústria. E soluções de parceiros como a Queiros compõem várias coisas que a gente tem no marketplace, né? Então, muito do que claro que protegendo propriedade intelectual, isso tudo, se a gente tem orgulho de dizer aqui que a gente é uma das nuvens mais seguras do mundo, se não a mais segura do mundo. Ninguém tem tanto certificado de compliance quanto a Microsoft tem, né? Mas a inteligência e o que um parceiro como a Queiros e uma solução tipo da Syngenta agrega, isso ajuda a nossa nuvem a ficar mais inteligente. Então, muito do que acelera um projeto desse é fruto do que se aprende à medida que se faz projetos desses, né? Então, a gente vai colocando ferramentas cada vez mais inteligentes e cada vez mais avançadas, ao passo que elas são também cada vez mais simples de serem utilizadas, para que você alavanque inteligência, alavanque maneiras de fazer projetos tão complexos quanto você precise fazer, de maneira simples, já partindo de coisas que pessoas, né, como o nosso amigo Vitor aqui, no caso da Syngenta, precisam para resolver o problema dele. O aprendizado de outros casos colocam soluções dentro dos vários marketplaces que a Microsoft tem, né, nas plataformas que estão em cima do Azure, que estão em cima de data, de machine learning e tudo mais, que possibilitam que projetos desses que levariam lá, né, como o Rodrigo falou assim, 150 engenheiros da NASA, 6 meses de projeto, às vezes você pega
um negócio que já está pronto, junta com outro negócio que já está pronto, e encaixa entendendo a necessidade de negócio, né, que o time da Syngenta teve, e resolve um problema alavancando coisas que a gente já fazia. Agora, importante dizer que a Microsoft não funciona sem parceiro. Então não tem como, a gente não consegue fazer, a gente não escala, a gente não existe de outra maneira que não seja através dos nossos parceiros. Então, volto a dizer que ter um parceiro tão qualificado, assim, de tão alto nível quanto a Kairos, é o que faz a gente ter orgulho de ter esse tipo de solução. Então, as soluções, um pedaço delas estão lá no marketplace, mas a gente não consegue ligar, né, ligar os pontos sem um parceiro especializado em fazer esse tipo de coisa. Então, o que faz as nossas soluções únicas, né, quando você escuta o Vitor falando de como essa solução ficou bacana no final do dia, ela ficou bacana porque a gente tem uma plataforma fantasticamente poderosa, com um monte de gente estudando atrás, juntando a inteligência desses vários casos, para deixar um monte de coisa disponível para acelerar essas soluções de negócio. Mas quem faz a mágica acontecer em cima do que a gente tem aqui é o parceiro, é a Kairos. Então a gente não conseguiria ter feito nada disso, a gente não estaria falando de nada aqui se não tivesse um parceiro como a Kairos na frente. Então, cara, muito bacana ver um problema tão, assim, tão legal e numa área tão importante para o nosso país, né? Então, muito bacana saber que a gente foi parte disso. Muito orgulho de fazer isso junto com vocês. Muito legal. E só contribuindo com a tua fala aqui, André, eu acho que um ponto importante que você traz na sua fala, o próprio Rodrigo também, é a questão da simplicidade. Eu acho que é o nosso grande desafio. Por quê? Porque a tecnologia e a quantidade de informações que a gente tem é fantástico. Só que aqui o aprendizado, a grande lição que a gente teve, a gente fez algo extremamente simples, mas é aquilo, extremamente simples, mas funcional e efetivo. Ou seja, qual é a pergunta ou as perguntas que a gente precisa responder ou quais as informações que a gente quer dar à devida velocidade. E aqui eu acho que a Kairos trouxe isso e em momento algum no contexto de complexidade ou trazer uma dimensão muito ampla e muito grande. E aí, para mim, essa junção ou essas parcerias são importantes para calibrar e, eventualmente, até para trazer esse conhecimento para nós de negócio ou de dentro das organizações, mas o ajuste fino e o tom, e aí o tom ligado à simplicidade, foi fundamental para a gente conseguir ter essa efetividade, e agora a gente tem sim que cuidar para que uma solução simples simples e continue efetiva, e ela não venha se tornar um monstrinho, porque a gente agregou mais um monte de reloginho, e que aí aquele reloginho é bom para quem está do lado de cá, mas para quem está na ponta não faz muito sentido. Então, acho que esse respeito também da parceria foi extremamente interessante para nós, e em momento algum houve um contexto de vamos mostrar mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não, vamos entregar algo simples, vamos trazer algo dinâmico e funcional. E agora sim, o nosso desafio como Syngenta e como negócio é entender quais são as variáveis que são importantes e fundamentais para o momento para a gente usar essa tecnologia a nosso favor, aí, levando essa mobilidade e velocidade. Você sabe que é interessante ver vocês dois falando isso, e obviamente eu agradeço aí pela menção, enfim, desse projeto que a gente fez, mas é interessante ouvir vocês falando isso, porque efetivamente passa o recado do que a gente está pedindo para o time, do que o nosso time pensa está funcionando. Vamos ser sofisticado quando tem que ser sofisticado, mas vamos ser simples no momento que tem que ser simples, porque a ideia é entregar aquilo que o negócio em si precisa, né? E a gente de tecnologia nada mais é do que um facilitador para os processos do negócio aí. Então, muito legal, obrigado aí. Vitor, aí vem a pergunta, bem em cima disso que você falou, né? Qual que é a evolução do Synapse? Para onde ele vai caminhar? O que você está vendo como os próximos passos aí? Então, como eu comentei, o nosso grande foco inicial com o Synapse Força de Vendas é meu time comercial. Então, é minha força de vendas para dar dimensão da quantidade de usuários que a gente tem hoje na plataforma. A gente tem 500 usuários da força de vendas e tem 700 na plataforma. Então, eu tenho, além do time comercial,
filiais regionais e RTVs, no caso, RTVs é o nosso representante técnico de venda, o nosso vendedor. A gente tem também áreas de apoio. Eu tenho a área de operações comerciais, onde também está plugado na plataforma para fazer consultas e ter a dinâmica também das informações na mesma plataforma que o time comercial. Eu tenho algumas pessoas do time de marketing e eu tenho algumas pessoas do time de finanças. Então, são agregados à nossa plataforma, mas o foco da nossa plataforma é o time comercial. E a evolução disso começa uma interface importante com a Cíntia na captura das demandas ou das novas demandas. Aí a gente vem para dentro de casa e entende essas demandas e começa a dar resposta ainda nessa camada interna, ou seja, no meu time comercial. Mas a gente vê que essa interface ela pode ser também um agregador ou um caminho para a gente estar mais próximo do nosso cliente, seja o nosso parceiro, distribuidor, aí, revendas ou cooperativas, seja também o próprio agricultor. Em que sentido? Em consultas básicas e operacionais que fazem diferença para ele. Vou dar um exemplo aqui, status de pedido. Eventualmente, hoje ele tem que fazer uma consulta telefônica ou entrar em um site para poder fazer uma determinada pesquisa. A gente já imagina poder prover essa informação, não só para o meu time interno, vendedores e regionais, mas também para o próprio cliente, onde ele faz uma consulta a essa assistente virtual e tem como resposta aonde está o pedido dele, se está em aprovação, se já foi despachado, se está em transporte, em trânsito. Enfim, a gente começa a dar uma dimensão e uma velocidade às informações, um dinamismo para as informações que antes ele era polarizado, ou ele tinha alguns canais. E aí isso começa a trazer uma abrangência bastante ampla para oportunidades, porém, como eu comentei, a gente não pode perder a essência, que é o simples, e responder aquilo que de fato tem valor para a ponta. Acho que essa é a grande preocupação que eu tenho junto com o meu time, de falar assim, qual resposta ou qual pergunta que você quer responder. E essa pergunta tem valor para o seu cliente. E porque a gente tem a tendência de falar, mas se a gente agregar mais isso, mas alguém está perguntando isso? Não, não está, então não precisamos responder isso. Eu acho que e a ferramenta e a inteligência artificial tem nos ajudado também nessa jornada de entender, de aproximar, de estar mais próximo, mesmo estando distante, como a gente está hoje, até em função de pandemia, e eu acho que potencializou esse nosso distanciamento, mas que a tecnologia e as ferramentas podem nos trazer essa aproximação. Legal, Vitor. E você sabe que nesse contexto, né, que a gente está vivendo e tal, não poderia deixar de falar a representatividade que o agronegócio tem tido na economia brasileira, em função dos tempos que a gente vem vivendo. O agronegócio sempre foi muito importante e, ao passar dos anos, cada vez mais importante como um dos principais, ou o tripé da economia brasileira. E agora, na pandemia, isso ficou mais claro ainda da importância do agronegócio. E quando a gente vai falar de agronegócio, no final das contas, a grande estrela do agronegócio é o produtor em si, né? Seja ele pequeno, seja médio, seja grande, mas é em função da produção que ele faz lá na terra que todo esse nosso ecossistema gira, né? Das empresas que são fornecedores dos produtores, como a Syngenta, que produz insumos para que esse produtor melhore ainda mais a sua colheita, o seu dia a dia e etc. As empresas de tecnologia, como a Kenzo, as fornecedoras de soluções de tecnologia, como a Microsoft, etc. E como eu disse, a estrela é o produtor rural. E aí vem a pergunta, né? O Synapse, ele é uma tecnologia que a gente já falou um pouco aqui, e que ele está muito voltada a atender as demandas do RTV, que é o seu representante, através da Cíntia, que é assistente virtual e etc. Mas qual que é o papel dessa tecnologia e como que a Syngenta tem aplicado tudo isso para melhorar a vida do produtor rural, que no final das contas é a grande estrela aqui do nosso negócio? Perfeito.
como você comentou, de fato, eu acho que o produtor e o agricultor, ou o agro, ele toma de fato uma dimensão, e não é de agora, bem diferenciada no país. Ele é um puxador aí do nosso PIB, e não é gratuito. Acho que o produtor ele evoluiu, o produtor ele se profissionalizou, o produtor ele tem puxado os patamares de produtividade, que é aquilo que ele domina ano após ano, ou seja, a gente vem extraindo do mesmo pedaço de terra cada vez mais produtividade, onde a gente não precisa ter essa questão, e aqui sem querer entrar no mérito da discussão, mas a gente não precisa ter destruição de florestas. A gente, na mesma terra, a gente consegue ter muito mais produtividade, ou a gente tem patamares e elevações de patamares de produtividade na terra que a gente tem hoje, agriculturável, onde a tecnologia ela entra. Eu acho que na mesma dimensão que ela cresceu em produtos, eu acho que agora ela começa, o agro começa a ficar mais digital. Ele agrega talvez na produtividade e também nas propriedades uma dinâmica de automação, de informação também mecanizada. A gente traz monitoramentos diferenciados, mas acho que aqui, conectando com o nosso produto, com o nosso aplicativo, também na operação e nos serviços, ou no nível de serviço que a gente provê para o agricultor. Então, ele poder ter uma visibilidade de quando chega o produto, ele poder, de certa forma, consultar as informações dele com um grau de confiabilidade grande, ter uma melhor gestão daquilo que está chegando, daquilo que ele comprou, daquilo que ele já consumiu, daquilo que passou pela propriedade. Eu acho que é algo que pode ter um grande valor em termos de gestão e organização para ele, e de uma faceta que nem sempre ele gosta. Como eu comentei que o nosso time de vendas gosta de terra e de planta, o agricultor mais ainda. Eu acho que ele tem paixão pela terra, ele tem paixão pela planta e pela produção que ele extrai da terra. Então, eu acho que a tecnologia e essa solução que a gente começa a implicar agora nessa jornada, ela traz uma faceta e uma importância que pode ter uma grande dimensão. A gente tem visto e acompanhado principalmente a área de serviços, e aqui eu vou fazer a conexão com telefonia. Acho que a telecomunicação usa muito a tecnologia e a inteligência artificial como facilitador de serviços, mas eu acho que a gente pode explorar essa faceta e essas oportunidades da tecnologia em N maneiras. E aqui dentro da Syngenta, eu estou tendo a oportunidade de trazer isso para dentro do contexto da área de operações comerciais. Então, como é que eu consigo trazer um contexto de visibilidade da informação, mais velocidade e efetividade no faturamento, na expedição, no transporte e na visualização dessas informações? Eu acho que a gente agrega um grande valor para quem está a muitos quilômetros de distância, com dificuldades eventualmente de conexões, ou seja, é diferente de você estar nos grandes centros, onde você tem banda larga, onde você tem infraestrutura. A gente está falando aí de cidades e lugares onde o acesso a sinais às vezes é algo difícil, mas que a gente com simples 3G às vezes consegue fazer uma devolução de uma informação que pode ser importante para ele naquele momento. Legal, Vitor. E André, aproveitando esse gancho que o Vitor deu e que a gente estava falando também sobre o agronegócio e tal, qual que é a importância do agronegócio para a Microsoft? Como que a Microsoft pensa em continuar ajudando esse segmento, né? Eu, obviamente, particularmente por participar de muitos projetos onde existe a tecnologia da Microsoft envolvida, eu vejo isso funcionando, mas eu queria saber de você que é da própria empresa, como vocês estão vendo isso e como que essa tecnologia vem se destacando aí no agronegócio brasileiro. Legal, Rodrigo. Então, bom, primeiro tem que me segurar aqui, porque enquanto o Vitor falava, eu já fui tendo um monte de ideia, né? Pensando um monte de coisa que dá para colocar
dá para colocar mais no produto. Aí tem que lembrar do que ele falou do manter simples, né? Porque, cara, vem um monte de ideia, né? Antes de eu falar do agronegócio, é interessante como é que as evoluções de tecnologia, né, do que a gente está usando agora para trabalhar em projetos como esse, há pouco tempo atrás, há 2, 3, sei lá, 5 anos atrás no máximo, teriam assim, enormes preocupações com segurança, com performance, com privacidade, com condições de dar privacidade. É interessante como é que, em muito pouco tempo, o Vitor não falou uma palavra sobre isso. Então, é interessantíssimo a gente parar para pensar em que ninguém está preocupado aqui, porque você não precisa se preocupar realmente, né? Com a qualidade do que você está usando, com a segurança do que você está usando, com a privacidade dos seus dados, com a segurança da informação e do que você está trafegando nessa solução, né? Então isso é aquela parte da simplicidade, assim, ninguém precisa se preocupar com isso. Isso já está resolvido, a gente está tomando conta disso para vocês, né? A gente tem muito orgulho de conseguir fazer isso ser uma coisa que vocês não precisam nem falar mais. Então já está lá, é só usar, né? Graças a Deus, graças ao trabalho de um monte de gente boa. Então, assim, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o agronegócio, cara, é uma área assim, a gente tem a quantidade de aplicações que a Microsoft tem relacionadas ao agronegócio, vão desde estudos de clima, de movimentação de umidade, de vento, de análise climática, de análise de movimentação, às vezes de espécies de animais em região, assim, dá para ficar 3 dias falando aqui. Mas assim, é uma área que a gente investe muito, porque não só isso é cada vez mais chave para países, especialmente países como o Brasil, mas porque a gente tem um desafio global de alimentar uma população cada vez maior, né? Então, alimentar, vestir, cuidar, e tem remédio, tem comida, tem tudo isso por trás do agronegócio. Então, é uma área que a Microsoft faz muito investimento. A gente tem casos, assim, eu estou lembrando aqui de casos de fazendas na Austrália que a gente estuda por onde é que o cara move a plantação por conta de vento, coisas que assim, dá para a gente falar muito aqui. Então é uma área que a gente investe bastante, e quando a gente consegue pegar tudo isso que a gente tem e ter um parceiro especializado, fantástico, com muito conhecimento, como Aqueiros, trabalhando em cima de tudo isso que a gente já aporta de tranquilidade, em cima de uma plataforma segura, estável, super robusta, com a performance que vocês precisam, com a inteligência, com as ferramentas que facilitam a entrada desse tipo de solução, como o nosso amigo da Syngenta está montando aqui para vocês. Um parceiro pega isso tudo e bota a inteligência dele e transforma isso numa solução única, numa solução que vai trazer um monte de benefícios não só para o produtor, mas todo mundo que vive do que o produtor faz, né? Que são as pessoas que vão comprar o que vai sair dessas fazendas, dessas plantações. Sim, pô, cara, para a gente isso é uma das áreas mais importantes. E o bacana de falar de projetos de data é que você consegue ver o benefício prático, né? Então saindo aqui, se a gente sai do mundo, né, do agronegócio e vai para o hospital, por exemplo, a gente vê data salvando vida. Vai para, sei lá, uma fábrica, a gente vê otimizando produção e fazendo um produto chegar mais rápido em algum lugar. Banco, a gente vê transação financeira acontecendo mais rápido por conta de inteligência. Então, assim, é uma das áreas que você vê mais beleza na simplicidade das coisas agregando, né? Então, quando a gente fala de agronegócio, assim, pela natureza de ser uma das coisas mais básicas e de mais suporte que um país precisa, poxa, é uma área que a Microsoft tem como super prioridade. E, de novo, contar com um parceiro como a Aqueiros trabalhando nessa área com a gente assim, é uma honra. A gente tem muita coisa para fazer. E o Vitor já tive um monte de ideia, depois a gente vai conversar. Tem muita coisa para fazer aí em cima do que vocês já fizeram, respeitando a simplicidade, para não deixar isso complicado. Mas, cara, tem muita coisa para a gente agregar aí. Coisa boa, e acho que esse é a grande mágica de tudo isso, é essa coisa do cocriar e das oportunidades, e que eventualmente a gente desconhece, que vocês trazem com esse conhecimento pela dimensão que vocês também estão. Muito bom. Você sabe que o André estava falando, e na fala dele anterior ele mencionou o marketplace de serviços e aplicações que a Microsoft tem ali, né? E aí eu vou contar um caso meu aqui. Quando eu vim iniciar essa unidade aqui no interior, né? E aí a ideia era estar presente dentro dos clientes, né? E quando a gente fala estar presente dentro dos clientes
do agronegócio, a gente está falando de pegar o carro mesmo e rodar alguns quilômetros por dia, Vai né? sujar, E vai sujar a aí bota, né? Vai sujar o pé, vai né? sujar a Vai pisar bota na e lama, né? até É chegar isso aí. lá, porque a ideia é chegar no negócio do cara e entender o que ele quer. E o mais interessante é conforme o negócio, obviamente, foi evoluindo, e aí eu tenho aqui dentro desse time daqueles Ribeirão, que é um time fantástico de consultores, eles conhecem muito o lado da tecnologia e quando o cliente em si começa a falar do problema de negócio, eles já pensam assim, mas se eu entrar lá no marketplace, se eu entrar lá dentro da plataforma, em cloud, com certeza eu vou ter, ou eu já tenho isso aqui, mais ou menos pronto, a ideia é só linkar as caixinhas ali e fazer a mágica acontecer. Então, isso tem funcionado super bem e é Que um legal. mérito do time de conhecer, obviamente, dentro as soluções que a Microsoft tem para atender esses negócios. E como a gente falou, uma solução sofisticada, mas sem precisar de ter dezenas de pessoas trabalhando ali atrás para colocar aquele negócio para rodar, e aí é onde a gente entra na mágica do negócio. Gente, daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas aqui. As perguntas, o papo tá bom, mas tem algumas perguntas pipocando aqui. Para quem ainda não fez a sua pergunta e quer mandar, aí nessa telinha sua do lado, tem um espaço que você pode clicar para perguntas e você escreve ali essas perguntas. Elas vão vir diretamente para mim e as que eu vou achando aqui, eu já vou perguntando para os nossos convidados aqui para a gente ter uma sessão um pouco mais interativa dentro desses 15 minutos finais que a gente tem aqui. Eu já recebi algumas aqui, mas podem ir enviando aí que eu já vou perguntando para a turma aqui. A ideia é o quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ouvir a pergunta da turma que tá ouvindo a gente aqui. A primeira pergunta que chegou aqui é para o Vitor. E a ideia é, Vitor, quanto tempo levou esse projeto e quantas pessoas estiveram envolvidas, né? Tanto do lado da consultoria quanto do lado Syngenta aí. A gente levou para conceber e colocar a primeira versão, e aí para a gente obter o primeiro feedback, a gente levou 4 meses, tá? Onde a gente usou 2 profissionais da Queiros dedicados, um a gente até já tinha e ele foi aproveitado também, era aquele que começou a nossa iniciativa em relação aos painéis. Aí a gente implicou sim um outro profissional que aí entendia da construção e concepção do aplicativo mesmo, e trazendo a parte de tecnologia, de inteligência artificial. E a gente usou mais 2 recursos da Queiros Spot, vamos chamar assim, que foi um cara de UX, que aí é a experiência do usuário, para trazer as dimensões e como a gente deveria tá fazendo a melhor forma de distribuir os cards e as informações dentro do aplicativo. E também a gente acabou usando um pouquinho de um profissional para definir a parte de plataforma, de estrutura, onde era melhor se deixar principalmente a mecânica da inteligência artificial em termos de infraestrutura. Tá? Então, com 4 pessoas ou com 4 profissionais da Queiros, ou 2 dedicados e 4 meses, mais o meu time, eu tinha dedicado aí 3 pessoas do meu time para estar conduzindo isso, mais as interfaces que a gente tinha esporádico com o nosso time de ponta, seja direto com RTV ou regional, ou mesmo eu tenho nas geografias ou nas unidades de negócio, eu tenho a figura do parceiro de operações, então a gente também usava eles como testadores e fomentadores do aplicativo dentro do ambiente organizacional que eles estavam inseridos ali. E aí, com isso, a gente começou a trazer esse movimento e essa mobilidade para as informações. Legal. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Godoy, e aí ele contextualiza a pergunta e fala assim, ó, aproveitando que o Vitor comentou sobre o que fizemos foi extremamente simples, porém efetivo, essas entregas menores, ele colocou aqui entre parênteses, as baby steps, são as que realmente funcionam em IA. É uma afirmação dele. E aí a pergunta é, o mercado agro é bem dinâmico e requer uma evolução constante nas soluções de IA implementadas. Com que frequência média a Syngenta e aqueles trabalham a evolução do algoritmo e métricas do negócio dessas entregas?
Vou passar para o Vitor, então. A ideia é com que frequência a gente melhora esse algoritmo e trabalha essas métricas no caso aí da Syngenta. O, o algoritmo, a gente está diariamente, a gente tem um time trabalhando, aí eu tenho duas pessoas do meu time especificamente e um parceiro da Queiros implicando melhorias pontuais e dando esse movimento da inteligência, e a cada 3 meses a gente implica um versionamento. O que seria o versionamento do aplicativo? Aí é sim implicar uma nova variável, uma nova dimensão, sem perder a essência da simplicidade, ou sem a gente trabalha meio no sentido assim, tá bom, para mim colocar essa informação adicional, qual que eu vou tirar? Qual está sendo menos utilizado, ou menos consultado, ou menos... Então a gente tem trabalhado dessa forma. Tá? Legal. Chegou uma outra pergunta agora para o André, essa, do Eduardo Spiriro, acho que é assim que fala o nome dele. Ele falou assim: gostaria de saber um pouco mais sobre Machine Learning da Microsoft aí, André. Pergunta é ampla, Legal. né? Pois é, difícil. Pô, pergunta difícil para mim. Manda uma pergunta difícil pro Vitor, pô. Ele ainda Vamos colocou lá. aqui, ó, o André Neiva. Pô, vamos lá. Deixa eu tentar. Eu não sou um cara muito técnico, né? Então, se você entrar, a gente tem, bom, a Microsoft democratizou totalmente o conhecimento do que ela faz. Então, tudo que a gente faz é aberto, todos os nossos cursos são abertos e gratuitos. Então, tem um site chamado Microsoft Learn. Você tem acesso a todos os cursos que a gente, funcionário da Microsoft, faz, que os nossos parceiros fazem, que os nossos clientes fazem. Então, é um lugar bacana para você procurar o que você quiser procurar de treinamento, né? Agora, Machine Learning vai desde o, assim, é um exemplo simples, você vai, se você botar lá, né, acho que no Microsoft Learning mesmo você vai encontrar alguns casos, por exemplo, de modelos que treinam imagens, né, treinam entender imagem, e você cria, sei lá, você treina um modelo para ele identificar uma lata de, sei lá, de um determinado refrigerante, né, e você vai treinando o modelo nada mais é do que um programinha com reconhecimento de imagem, que é um programa que está pronto, por exemplo, né? Você vai pegar no Azure Marketplace lá, você vai achar programas de reconhecimento de imagem prontos e você vai treinar o programa, treinar mesmo, que nem você treina um cachorro, que nem você treina para aprender a chutar uma bola mais forte ou no ângulo, né, do jeito que você quer, você vai treinar o programa para fazer o que você quer. Esse é um exemplo simples de machine learning, mas que é usado para assim, coisas fantasticamente sofisticadas, por exemplo, reconhecimento de imagem em sondas que perfuram para encontrar tipos determinados de petróleo, tá? Ou reconhecimento de imagem de câmera que está monitorando paciente em UTI com risco de cair da cama, ou que vai reconhecer mudança de clima numa região para trabalhar alguma coisa de agronegócio. O tipo de solução que faz isso é a mesma, exatamente a mesma que tem por trás. O que você faz é treinar um programa para que ele aprenda com o que você quer ensinar ele. Então isso é machine learning, assim, da maneira que eu consigo explicar, porque eu não sou um cara muito técnico, tá? Mas vai lá no Microsoft Learn, dá uma olhada, a gente tem um monte de casos, se você for mais técnico, vai no Azure, no Azure Marketplace, você vai achar um monte de coisa já de graça lá dentro do Marketplace para você utilizar, já coisa já montada. Se você tem uma assinatura, você vai poder usar esses serviços já em cima da sua subscription do Azure, tá? Espero que eu tenha Legal. respondido de um jeito razoável. Acho que sim também. Se não respondeu também, a gente pode perguntar aqui de novo, dar um direcionamento. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí. Mas eu já vou tocando as outras perguntas aqui. Essa é para o Vitor. Vitor, a pergunta é a seguinte: quem efetivamente está usando o aplicativo e como que foi a adoção dele, né? Ou seja, a hora que uma pessoa pegou, como foi o primeiro contato? Os caras estão efetivamente usando, estão tendo dificuldade? Como foi essa na vida real, a hora que você colocou lá no RTV, está lá na fazenda, como foi isso? Então, a gente, aí dando um pouquinho do contexto do nosso aplicativo, a gente colocou informações simples, básicas ali, mas que na nossa visão eram importantes para a gestão e decisão do negócio lá na ponta. Então, a gente, de certa forma, acreditava estar trazendo uma importância e relevância da informação para eles.
Como todo lançamento, a gente tem desafios. Então, quando a gente lançou, você tem um movimento grande de uso, de utilização, e aí, consequentemente, você traz, ou você tem uma curva no mês seguinte, nem sempre na mesma dimensão. O nosso desafio a gente brinca e fala, eu tenho que estar pondo as iscas. Então, a gente faz o acompanhamento e monitoramento do uso da ferramenta e começa a lançar essas iscas para poder fazer com que isso torne-se frequente e constante, ou seja, eu tenha frequência e recorrência, porque eu preciso criar o hábito. A gente, eventualmente, o que eu comentei, o nosso profissional, ele gosta do campo, ele gosta da planta, ele gosta da terra. O fato de você trazer o painel, por exemplo, no computador, ele tinha que abrir o computador, ele tinha... Com o aplicativo no mobile, a gente conseguiu já ir minimizando essas questões. E a gente tem um grande indicador, um indicador aí importante para ele, que é a remuneração variável dele, a gente distribui através do aplicativo. Então, quão longe ou quão perto ele está da meta dele, do ciclo. Então, ali a gente entendeu que era a isca ou o mecanismo de trazer ele para esse contexto, e aí ele começa a fazer o uso, aí ele vê o uso dele, mas aí o uso dele também desencadeia o uso para aumentar o nível de satisfação do cliente dele, do serviço que ele está provendo para o agricultor ou distribuidor que ele trabalha. Tá? E na interface, o que a gente tem, ou no aplicativo, o que a gente tem? A gente tem as métricas chaves ali, tem a implicação da remuneração do meu vendedor e também a dimensão da remuneração do distribuidor. Ou seja, todo mundo acompanhando de maneira fácil essas variáveis que são importantes para o contexto de entrega e para o contexto da gestão e movimento do negócio. Legal. Chegou, eu estava procurando. Mas é um desafio constante e frequente. Acho que esse é um dos aprendizados com relação a essa jornada. Não adianta falar, lançou, agora está incorporado. Não, a gente precisa trazer essa frequência, recorrência, e aí eu acho que a inteligência artificial também ajuda isso, a gente conseguir ter a captura do que está sendo usado ou perguntado, e eventualmente eu não tenho essa informação estruturada ou devolvida de forma estruturada, e aí a gente provê isso numa sequência ou numa velocidade interessante, passa a fazer o uso, e aquilo passa a ser do dia a dia. Então, nosso desafio, o desafio do meu time, da minha equipe, é conseguir estar atento a essas capturas, a essa jornada, e como a gente fala, quando a gente abre uma discussão, uma frente junto com o time comercial, os feedbacks são sempre muito importantes para nós nisso. Ou seja, você ter esse canal de comunicação, mesmo que seja para falar mal, ele é muito importante, porque falando mal, a gente consegue corrigir a rota e consegue ser assertivo para aquela sua necessidade, para aquele seu ponto, que eventualmente, quando a gente massifica, eventualmente você não traz dentro do contexto geral. E aí a gente começa a entrar na jornada das customizações e diferenciações, que também são importantes para a gente ter uma adesão cada vez maior. Legal. Então, eu estava correndo aqui, falei, deixa eu ver se sai pelo menos uma pergunta para mim, né? Aqui para o Rodrigo e tal, e eu achei uma aqui, conecta bem com isso que o Vitor falou, né? A pergunta foi assim, qual foi o maior desafio da Queiros nesse projeto? E aí, o que eu diria é o seguinte, nem sei se eu posso chamar de desafio, mas eu vou chamar mais de responsabilidade, porque a Syngenta já tinha na cabeça deles o que eles queriam montar, então o time do Vitor já entendia o que eles queriam entregar lá na ponta. O nosso desafio, na verdade, foi a responsabilidade de entregar, obviamente, isso bem feito. Por quê? Porque é um público diferente, que é o público que são os RTVs que, de novo, estão lá no campo, mas principalmente aquelas informações vão fazer toda a diferença no relacionamento dele com o produtor rural. Então, se a informação não tiver congruente, se a aplicação não for de uma maneira simples, intuitiva, para ele trabalhar, a adoção disso vai ser baixa lá na ponta e, consequentemente, o projeto, por mais que ele tenha sido entregue, ele não vai ser um sucesso. Então, a nossa responsabilidade em fazer com que isso fosse simples lá na ponta, talvez seja
tenha sido o maior desafio. Como a gente falou lá no começo, a gente precisa criar soluções simples, ou seja, elas têm que ser simples de utilizar. E esse é a grande sacada. E aí, vou fazer a última pergunta aqui, foi para o Vitor também, essa pergunta que eu falei anteriormente foi do Silvio Barbosa, tá? Sobre o desafio praqueiros. E essa pergunta que eu vou fazer agora para a gente encerrar acho que é Laureni Prats, tá? Ela perguntou como foi o treinamento das pessoas que estão utilizando, Vitor. Na verdade, a gente foi extremamente simples, assim como a ferramenta, eu acho que um dos princípios que a gente colocou se precisar ter treinamento, talvez a gente não atingiu a simplicidade que a gente gostaria. A gente fez algumas lives, e aí a gente pegou esse contexto de live e fizemos as lives e começamos a incentivar, e aí o papel fundamental da área de operações locais, como fomentadores e estimuladores do uso, foi extremamente importante, mas a gente fez isso de maneira massiva, então foi lá nas lives e contemplando os grupos, e aí localmente os times com a proximidade, seja nas reuniões regionais, seja na reunião com o filial, provocando o uso da ferramenta, eventualmente aquilo que ele está consultando no painel, o time desafiava, mas vê aí, não é o mesmo número do aplicativo? Agora clica no aplicativo e você vai descendo desde do maior nível, que é a unidade de negócio, até o nível cliente, e de maneira extremamente simples, extremamente prática, ele vai dando clique, vai subindo e descendo a informação, ou seja, não estraga, não quebra, não tem erro, mas agora me perdi, volta lá, tem um jeito de voltar e extremamente simples. Eu acho que esse foi, com certeza, o segredo ou o grande segredo do nosso sucesso, e isso externado por muitos deles. Cara, vocês foram extremamente felizes pela simplicidade que vocês implicaram nesse aplicativo. Tá? Legal, muito bom. Gente, essa uma horinha nossa aí passou voando, né? Acho que esse assunto é um assunto interessante, é gostoso de falar aí, e a dinâmica foi legal. Eu gostaria de agradecer muito aí a presença do André, o André que topou fazer essa webinar com a gente, né? Nenhum de nós três é profissional de lives, não somos digital influencers, então isso aqui foi um desafio para todos nós, né? Então eu gostaria de agradecer muito a presença aí do André pelo lado da Microsoft, por ceder esse tempo para a gente. Gostaria de agradecer demais também o Vitor por permitir com que a gente falasse sobre esse case e dê as suas impressões. E eu gostaria de, antes de me despedir e encerrar essa live aqui, passar uma palavra para o André e depois o Vitor de uma mensagem final, enfim, fiquem à vontade aí para falar o que vocês tiverem com vontade. André. Bom, vamos lá então. Gente, eu que agradeço muito pelo convite. É uma honra para a gente, uma honra para a Microsoft poder estar aqui com vocês, falando de coisas reais, de como a gente ajuda através do trabalho com parceiros bacanas como aqueles, a resolver problema de gente que está de verdade trabalhando para fazer o nosso país melhorar, crescer, mais gente comer, mais gente ser tratada, mais gente se vestir. Isso é uma honra para a gente, assim, é o que vale no final de tudo, né? A gente trabalha para ver essas coisas acontecendo. Então, muito bacana, vocês estão de parabéns, mais um projeto muito bacana. Estou com um monte de ideia que já depois eu vou pingar o Rodrigo. Mas assim, cara, fora de série, vocês estão de parabéns, a solução é muito bacana e o trabalho de vocês, o trabalho da Queiros, junto com o time da Syngenta, é fantástico, gente, parabéns. E de novo, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Eu também aqui, Rodrigo, agradeço o convite, a oportunidade. Como você falou, a gente não é especialista, não é a dinâmica da apresentação aqui, nenhum de nós showmans, mas eu acho que mais importante do que o show, eu acho que é conseguir compartilhar essas experiências. Eu acho que quando a gente fez algumas visitas a Queiros e alguns cases que foram compartilhados, aguçou tanto a mim quanto ao meu time em termos de oportunidade, o que existe aí fora e que a gente pode, de alguma maneira, trazer, se não tudo, eu acho que não, aqui a ideia não é trazer essa dimensão, mas quanto de oportunidade a gente tem
em conhecer coisas novas, em estar aberto a ouvir, a falar, a conversar, a compartilhar informações. Eu sei que sempre tem o caráter e a confidencialidade de cada negócio, mas eu acho que é muito importante a gente unir essas multidisciplinas, porque com certeza a soma de cada um de nós provê algo diferenciado, algo diferente e que está atendendo alguém de uma maneira diferente. Acho que esse é o desafio, e eu convido a todos a ter essa inquietude positiva, mas com certeza tenham sempre em mente a simplicidade, que eu acho que a simplicidade foi, de fato, para nós o fator crítico de sucesso, e eu acho que a gente foi muito feliz nisso, e devemos perseguir e continuar, porque aí muita gente fala assim, mas porque o nosso público é simples? Eventualmente pode até ser, mas é o simples que funciona, é o simples que direciona, é o simples que define, é o simples que decide. Então, acho que a gente conseguindo ter isso, a gente com certeza trilha um caminho diferente. Estou muito feliz, obrigado pelo convite, obrigado, André, por dividir aqui com a gente também uma perspectiva diferente de uma grande indústria de tecnologia, que eu achava que a gente estava extremamente longe, mas a gente está não só perto, como juntos. Acho que aqui, obrigado, Rodrigo, obrigado, André, por dividir isso com a gente também. Legal. Beleza, senhores, muito obrigado. E para quem está ouvindo aqui, quiser falar com a gente depois desse webinar aqui, dessa call, pegue o contato da pessoa que te convidou, provavelmente ela tem os nossos contatos aqui, vai poder te passar, vai ser um prazer responder as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui. Então, passe os contatos que a gente responde na sequência. Para nós, Queiros, é uma honra também fazer parte desse webinar e principalmente de atender o agronegócio como um todo, que é um segmento, uma vertical que a gente tem muito carinho e que cada vez mais a gente vai investir e vai trazer soluções simples, mas que façam diferencial nos negócios dessas empresas. Gente, muito obrigado, uma boa noite a todos, foi um prazer falar com vocês e até a próxima. Obrigado, gente, boa noite. Boa noite.